Então hoje nós continuamos aqui a quarta parte, a quarta e última parte dos 108 portais para a luz do Dharma. Esse ensinamento é uma seção do Lalita Vistara Sutra, um dos importantes, mais importantes e mais conhecidos sutras do Dharma Mahayana, que não tem tradução em português. Então eu resolvi trazer alguns trechos aqui que eu traduzi. E esses trechos, a gente não precisa decorar a numeração, e acabou que eu tive problemas aí para colocar, inserir os números. Então, esses restantes aqui estarão sem numeração, mas a gente vai acabar mesmo no 108. A gente tinha parado em 80, eu acho, alguma coisa, talvez um pouco antes disso, e pararemos aqui no ponto 108. Mas é uma síntese dos ensinamentos, é uma síntese do caminho, e serve para rememorar e reenfatizar as virtudes e tudo aquilo que o Mahayana dá destaque. Então, por exemplo, Bodhicitta, que é o que nós vemos aqui, como um portal para a luz do Dharma, pois garante a continuidade da linhagem das três joias. Sem Bodhicitta, sem a mente altruísta, não haveria Bodhisattvas. Sem Bodhisattvas, não haveria a continuidade da linhagem das três joias. Buda, Dharma e a própria Sangha dos Bodhisattvas, que é a terceira joia, ela não existiria. Então, é necessário a mente altruísta, que vai guiar esses seres a continuar a atuar no mundo e a zelar pelo benefício de todos os seres, a zelar pelo Dharma e a continuar então a ensinar o Dharma no planeta para que outros entrem na senda e continuem então dando essa continuidade, continuem permitindo que o Dharma esteja disponível no planeta. Para chegar em Bodhicitta, na Bodhicitta real, é necessário antes ter uma reta aspiração, uma reta motivação, como é chamado a Bodhicitta de aspiração. Então, essa reta motivação também é um portal para a luz do Dharma, porque ela já direciona a pessoa para o Mahayana. Ela já direciona a pessoa com aquele intuito de beneficiar a todos os seres. A pessoa já é guiada pela compaixão, por uma intuição da compaixão, ainda que não seja uma compaixão perfeita, e que seja a todo momento na nossa mente, ainda assim ela vê a compaixão e vê o altruísmo como um ideal de vida. Então, portanto, ela não busca somente a libertação apenas para si própria. Não é só aquela ideia de eu vou me apartar de tudo isso e ponto. Não, mas de realmente buscar seguir o caminho, que também vai envolver um certo isolamento em alguns momentos, claro, mas a questão para retornar e para continuar a atuar no mundo. Sempre é aquele que às vezes até é usado como um clichê, mas o estar no mundo sem ser do mundo, isso é uma frase muito mahayana, na verdade. Então, isso depende dessa reta motivação desde o princípio. A priori, quando a pessoa se interessa por esse assunto. Senão, ela vai buscar apenas a libertação para si própria. E aí ela vai para outra senda, que é o Hinayana, que é o Theravada, que também é válido, mas que não é esse caminho aqui. É um caminho que busca a libertação individual. É um caminho, então, que não está voltado para a libertação de todos os seres e voltado, então, para a senda completa, a senda que de fato leva para o estado de Buda. Não há o voto do Bodhisattva de continuar a renascer em prol de todos os seres e não há o aprofundamento filosófico que há no Mahayana. Há muitos pontos, o Theravada tem muita filosofia profunda, mas há muitos pontos que não foram desenvolvidos em relação à percepção da realidade, em relação aos mecanismos da cognição, ou que tem uma visão diferente do Mahayana. Então, por isso, essa reta motivação ela é importante para que a pessoa siga a senda Mahayana, para que ela busque a senda Mahayana e para que ela não troque um caminho pelo outro. E aí ela alcança a motivação superior, que é além dessa aspiração, mas é a motivação realmente de buscar a sabedoria, de buscar conhecer todo o Dharma, imbuída pela aspiração de Bodhicitta, pelo primeiro nível de Bodhicitta, pela reta motivação, ela vai buscar conhecer o Dharma, buscar realmente se iluminar por essa luz, buscar conhecer o vasto Buda Dharma, pois tem que haver o cultivo da sabedoria para que seja possível se libertar do samsara e seja possível guiar os seres de uma forma adequada, auxiliar os seres de uma forma adequada.
E para que tudo isso ocorra, também é necessária a disciplina. A disciplina é um portal para a luz do Dharma, pois leva à perfeição de todas as virtudes. Sem disciplina, a pessoa não vai adiante. Sem disciplina, pessoas podem não gostar dessa palavra, e eu até entendo porque muitas vezes as pessoas não gostam dessa palavra, mas o fato é que se a pessoa não buscar organizar sua vida, ela não consegue nada. Isso vale para qualquer coisa que almejamos obter na nossa vida. Emprego, estudo, etc. Então, no caminho espiritual também é necessário ter a disciplina, é necessário buscar constância no estudo, na prática, na busca. E aí sim, ela vai conseguir se aperfeiçoar nas virtudes, porque a prática ela consiste principalmente nisso, em buscar e desenvolver essas qualidades, em estudar, refletir, meditar e buscar ter uma vida que esteja em harmonia com os princípios e preceitos do Mahayana, em harmonia com a interdependência de todas as coisas, uma conduta virtuosa na vida. Então, a disciplina é esse portal importante para a luz do Dharma. Sem ela, não é possível que a pessoa consiga realmente superar os vícios, superar as perturbações e se aperfeiçoar nas virtudes, se aperfeiçoar na senda Mahayana, que é a senda Prajnaparamita. O Mahayana também é chamado de o veículo das paramitas, ou Paramitayana, o veículo da perfeição, a senda da perfeição. E o que é um perfeito em termos budistas? É aquele que se aperfeiçoou na virtude e na sabedoria, que também é uma virtude, mas que funciona como o olho das outras virtudes, como aquilo que guia as outras virtudes, porque na sabedoria está incluso o discernimento. Então, a perfeição da generosidade, Dana Paramita, que é a primeira paramita, é um portal para a luz do Dharma, pois ela conduz às marcas e sinais sublimes, à pureza completa das terras puras e ao amadurecimento completo dos seres sencientes que são gananciosos, no sentido de que ela traz uma tranquilidade, uma paz mental. Ser generoso é muito menos doloroso do que ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa que está sempre preocupada com o próprio acúmulo, sempre se comparando com o outro e querendo tomar o que é do outro. Então, a perfeição da generosidade, Dana, é um antídoto para a ganância, é um antídoto para a inveja, é um antídoto para a malícia, também no certo sentido, para o desejar o mal ao outro. É um antídoto para uma série de kleshas, de perturbações. E, portanto, ela conduz a chamadas marcas e sinais sublimes, a pureza completa das terras puras. Aqui eu não vou entrar em detalhes, as marcas de um Buda, os sinais sublimes, acho que até teve estudos anteriores que fizemos, que tocamos nisso, mas é no sentido de que vai ser uma vida permeada por harmonia, né? São marcas que demonstram a harmonia do Buda, a bondade de um Buda ou de um Bodhisattva. Por exemplo, quando vemos a imagem do Buda, ele sempre está com uma face sorridente, uma face tranquila e sorridente ao mesmo tempo. E isso é muito relacionado com a perfeição da harmonia, da generosidade, melhor dizendo. Tem a ver com a harmonia também, mas com a generosidade, principalmente, devido a essa tranquilidade de alguém que não está se sentindo ameaçado pelo outro. Não tem aquela aversão de que você vai tomar o que é meu. Então, isso leva à pureza das terras puras, né? Nós temos as terras puras que são faladas na literatura budista Mahayana, que são planos de existência mais sutis que podem ser alcançados após a morte. A ideia não é ficar nelas como num céu eterno, mas é retornar, né? Se a pessoa tem um voto de Bodhisattva, mas são esses planos que são ligados a estados elevados de consciência, e algumas dessas terras puras só seriam acessíveis a seres que já alcançaram realmente uma mente virtuosa, tranquila, que já alcançaram um determinado nível, estágio no seu desenvolvimento espiritual. Bodhisattvas elevados. Temos a terra pura de Amitabha, por exemplo, que é a mais citada que vemos na literatura mahayana em geral. Sukhavati. Então, tudo isso, para se chegar nesses estágios, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a primeira paramita, que é dana, que é a generosidade. E a generosidade ela atua em diferentes frontes, em diferentes níveis. Desde a generosidade material,
A generosidade de estar disposto a ouvir o outro, a generosidade de se fazer presente na vida das pessoas, a generosidade de ser um bom exemplo. Uma pessoa que pratica o Dharma, que tem uma vida sem hipocrisia, que é uma pessoa ética, ela é um bom exemplo para os outros, ainda mais no mundo que a gente vive, e eu não estou falando do mundo de hoje, eu estou falando do samsara, no sentido de que desde tempos sem início, como os kleshas, as perturbações, a vidya, Mara dominam o mundo, então como essas sombras da ignorância dominam o mundo, os exemplos que nós temos, em geral, são exemplos de pessoas que são guiadas por essas perturbações, que são pessoas como nós, pessoas normais como nós. Então, quando um Buda é um exemplo, um Bodhisattva é um exemplo, isso encoraja a pessoa a buscar um outro modo de vida, a buscar uma transformação. E isso é uma forma de dana, isso é uma forma de generosidade. Esse ser um exemplo, uma dana que nem é tão intencional assim, mas que acaba funcionando também. E do ponto de vista do Bodhisattva, é claro que ele vai buscar uma vida ética, porque ele é impelido por Bodhicitta, a reta motivação, mesmo que ainda não se tornou um Bodhisattva elevado, a reta motivação, ela impele a pessoa a tentar buscar uma vida minimamente ética, em que haverá o mínimo de hipocrisia possível e o mínimo de engano possível, de falseamento possível, para que de fato ela não queime o Dharma junto com ela. Porque se ela se queima perante os outros, o ensinamento pode se queimar também. Então, a perfeição da generosidade, ela é esse primeiro passo, essa primeira paramita, e em termos mais diretos e objetivos, ela é um antídoto para a ganância, para a avareza, que pode ser tanto ganância em relação a coisas materiais, mas também em relação a querer ter ideias ou conteúdos que são só meus também. E temos a segunda paramita, então, nesse caminho, que é Shila Paramita, a perfeição da harmonia, que é um portal, aqui também descrito, para a luz do Dharma, pois permite que alguém transcenda todos os estados restritos e inferiores da existência e amadureça aqueles seres sencientes com disciplina frouxa. Shila, eu gosto de traduzir Shila como harmonia, a gente vê muito traduzido como ética também, e às vezes como moralidade. Já falei várias vezes, moralidade não é uma boa tradução para Shila, porque moral tem a ver com hábito, tem a ver com questões culturais da época, e Shila é universal. É essa harmonia com o fluxo da vida, essa harmonia com a interdependência. A Sheila, no seu sentido mais profundo, é uma pureza no sentido de uma mente plenamente clara, que percebe a natureza última do eu e dos fenômenos, que percebe o vazio. E, portanto, ela não comete ações guiadas por um eu ilusório, ações egoístas. Isso é Sheila no seu sentido mais puro. Então dá para ver que só isso aqui está muito além de qualquer ideia de moral, moralidade. Mas é claro que a questão do hábito, ela também entra aí. Para se chegar nessa disciplina, nessa harmonia profunda, é necessário cultivar bons hábitos, é necessário cultivar hábitos que serão condizentes para isso. Então, a perfeição da harmonia, ela tem um caráter de disciplina também, nesse sentido, de uma constância que é necessária para que a pessoa consiga empreender essa transformação e consiga chegar a uma reta visão que vai estar em total coerência com a reta motivação. E assim, ela vai tendo uma vida cada vez mais harmônica. Então, depois de Sheila, e para que Sheila se realmente se concretize, digamos assim, é necessário ter paciência no caminho. É necessário suportar das adversidades. Ter paciência, tolerância, resiliência. Isso é Kshanti Paramita, a perfeição da paciência, que é a terceira paramita, e que permite que alguém abandone a malícia, a agressão, a raiva, o orgulho, a arrogância e a presunção. Abandona-se a malícia, que é o mal querer, né, o querer o mal do outro, exatamente porque você entende que essa é a natureza do samsara. Nós estamos nesse jogo aqui e somos controlados pelos kleshas. Claro que somos sempre responsáveis pelas nossas ações. Temos sempre o poder de escolha.
Embora não seja uma liberdade total, não é um livre-arbítrio total, há um grau de liberdade no samsara, liberdade de escolha, de responsabilidade. Seremos responsabilizados karmicamente pelas nossas escolhas, pelo que a gente alimenta na nossa mente. Porém, estamos condicionados pelo poder das perturbações, pelo poder dos kleshas, o apego, a aversão e daí por diante. Então, ter paciência implica em entender que as outras pessoas ao nosso redor também sob esse mesmo, estão nesse mesmo barco, estão sob esse mesmo poder dos kleshas, das perturbações. Então, ter esse tipo de paciência, tolerar, entender que isso é o samsara, é desenvolver essa tolerância mesmo com o samsara, com essa condição em que estamos. E assim, não há mais tanto aquele desejo de querer responder ao outro no sentido vingativo, responder a atitudes injustas que os outros tenham conosco, ah, na mesma moeda. Podemos até responder, mas de uma outra forma. Não vamos então ter aquele desejo de vingança, de desejar o mal ao outro, de agredir o outro. Não nos deixaremos nos dominar pela raiva. E entendendo também que se a gente se deixar dominar por tudo isso, pela raiva, pelo orgulho, etc., só estamos gerando um karma negativo para nós mesmos. Não bastou termos sofrido na mão de um terceiro, e tudo isso é na dependência do karma, ainda estamos gerando mais karma que ainda vai nos fazer sofrer ainda mais se a gente reagir na mesma moeda. Então, Kshanti Paramita, a paramita da paciência, ela é um antídoto para aquela mentalidade do olho por olho, dente por dente, que é uma mentalidade muito sedutora para nós. Desde tempo sem início, a humanidade, a história humana dos povos, das guerras e tudo mais, ela é uma história basicamente de provocação e retaliação. Então, como sair desse jogo da provocação e da retaliação? É necessário ter paciência, é necessário ter tolerância. E também com o que o karma joga em cima de nós, com o que o karma devolve para nós. Entendendo que tudo isso faz parte do processo da lei kármica, do que nós semeamos em vidas anteriores. E aí temos a próxima paramita, que é a perfeição da reta energia, Virya, que é um portal para a luz do Dharma, pois permite que se pratique todos os esforços virtuosos. Que se pratiquem, melhor dizendo, os esforços virtuosos e que se amadureçam os seres sencientes acometidos pela preguiça. Então, Virya funciona como esse antídoto para a preguiça, enquanto em Kshanti tende a haver uma tolerância, uma resiliência frente às adversidades internas e externas. Temos que ter paciência com nós mesmos, inclusive. Em Virya Paramita, temos que ter o ímpeto, temos que ter a coragem, temos que ter a energia. E eu gosto de traduzir como reta energia, justamente porque essa energia que não se desvia, essa energia que é guiada pela reta motivação, essa energia então que é voltada para a virtude, para o reto agir, para a reta ação. E aí sim, a pessoa ela não cai na letargia, ela não cai na preguiça, ela não cai na indolência, que pode se manifestar de diferentes formas. A preguiça ela pode se manifestar, claro, num cansaço físico, num esgotamento físico, que aí exige que se descanse, exige um real descanso aqui, né? Vai dormir, vai relaxar, vai tirar férias se necessário. Mas tem outros tipos de preguiça aqui. Tem essa preguiça física, que está relacionado com como estamos com a nossa rotina, como estamos com a nossa saúde, mas também tem a preguiça de simplesmente seguir a via do menor esforço, que é, como no caso da paciência, uma pessoa me ataca e ao invés de eu parar e refletir, eu simplesmente dou o troco imediatamente na mesma moeda. Eu segui a via do menor esforço. Eu deixo a raiva me dominar, ou o ressentimento me dominar. Ou no caso de Dana, né, eu deixo da generosidade, eu simplesmente
Me canso de tentar cultivar uma postura generosa quando eu vejo que as outras pessoas não têm gratidão para comigo, e aí eu passo a ter atitudes mais egoístas. Porque é uma questão também da generosidade, né? A generosidade real, ela não pode querer algo em troca, ela não pode ser transacional. Se a pessoa quer algo em troca, não é a perfeição da generosidade. É apenas um interesse, ela apenas está querendo um jogo ali. É um comércio, né? A generosidade real não pode ser um comércio, senão não há uma reta motivação. Isso vai valer, então, no caso de Sheila, da perfeição da harmonia, que eu vou acabar me envolvendo em ações que não estão condizentes com essa harmonia, em ações desarmônicas, porque já estou habituado a elas, porque já fazem parte da minha vida e porque é muito difícil mudar de vida. Então eu já desisto de antemão. Então tudo isso é o poder da preguiça. Esse poder de seguir o menor esforço. E o menor esforço no samsara é simplesmente você se deixar levar pelo karma, se deixar levar pelo poder das perturbações, dos kleshas. Enquanto virya é você ter uma atitude ativa, é você agir de fato e não somente reagir. O Bodhisattva ele age de fato, ele não fica só reagindo. No samsara, em geral, nós estamos reagindo a estímulos. No samsara, em geral, nós estamos apenas reagindo ao que os nossos seis sentidos apreendem, os sentidos e a mente, nosso órgão mental, nosso pensamento, como que eles vão traduzindo o mundo e as sensações que tem, e a gente vai reagindo a tudo isso de uma forma automática, se identificando com o senso de eu separado. Já um Bodhisattva não, ele tem realmente o autocontrole. Então é alguém que de fato age e age com discernimento. Tem um discernimento, tem uma motivação adequada, porque tem um discernimento acerca da realidade também. Então não tem nem como aquela motivação sumir da mente dele. Então, essa é a perfeição da reta energia, é direcionar as energias para uma reta ação, para ações que sejam dhármicas, para um modo de vida que realmente vai estar condizente com essa busca e assim vai superando os obstáculos, porque é aquela ação que ela é imbuída de energia, de poder, de coragem, de entusiasmo, de alegria. Mas o caminho não é só um caminho do agir. A ação em si, ela não liberta do samsara, mas ela é importante, porque todo Mahayana ele se volta para auxiliar os seres. Então, é necessário agir no mundo. E as ações, elas ajudam também a diminuir o poder do eu, se estamos agindo de uma forma virtuosa no mundo. Porém, é necessário que a mente esteja tranquila nesse agir. É necessário que a mente tenha uma plena atenção. A perfeição da plena atenção, Dhyana Paramita, é um portal para a luz do Dharma, pois permite que se alcance a estabilização mental, permite que se chegue a chamata, quando a mente se estabiliza, se aquieta. Às vezes se traduz isso como o tranquilo permanecer. Ela permanece naquele estado mental virtuoso. E a sabedoria advinda da meditação analítica. E agora ela se torna um campo fértil, uma base adequada para uma reflexão mais profunda, para uma análise mais profunda. Porque agora os pensamentos estão tranquilos, a mente está mais clara. Então, mesmo quando o pensamento vier, ele vai vir guiado por uma intuição. Ou ele mesmo pode chegar a uma intuição mais elevada, por meio de um raciocínio adequado, de uma reflexão adequada. É o chamado insight, né? Aquela compreensão mais profunda, como às vezes se traduz vipassiana ou vipassana. Isso vai amadurecendo aqueles que estão distraídos. Então, isso vai resolvendo a desatenção mental, a distração mental. Se eu busco uma reta energia, essa energia ela tem que estar concentrada nesse sentido. Uma mente desatenta, ela desperdiça a sua energia por aí. Uma mente desatenta, ela vai na onda do que aparece no momento e ela se distrai com aquilo. Então, por isso, dhyana é fundamental e em dhyana, como está sendo dito aqui, a prática da meditação está inclusa.
É uma plena atenção que vai incluir a contínua lembrança do Dharma, uma vigilância acerca dos estados mentais, a prática da meditação propriamente dita, do sentar, meditar, entoar mantras, como é muito enfatizado no budismo indo-tibetano, né, na senda Mahayana Vajrayana. Então, o entoar mantras, a visualização de deidades, que é basicamente uma das técnicas principais que temos aqui nesse caminho. Mas outros tipos de meditação também, né, de pensar numa palavra e refletir sobre aquilo e buscar estabilizar a mente, então, num determinado assunto, num determinado tópico do Dharma, como a impermanência, a morte, o karma, as vidas futuras, as quatro nobres verdades, o sofrimento e daí por diante. Então, a prática da meditação, tanto em termos de estabilização mental, quanto em termos de meditação analítica. E isso vai refinando essa mente e ela não fica distraída, ela não perde o foco do que é essencial. Ela vive a sua vida com cada vez mais atenção em relação aos seus estados mentais e ela fica então mais paciente, ela fica mais generosa, ela fica mais harmônica, ela vai ter mais energia porque essa energia não está sendo desperdiçada e ao mesmo tempo também ela se tornou um campo adequado para o cultivo da sabedoria, que é a próxima paramita, a perfeição da sabedoria. Prajna, a sabedoria intuitiva que compreende o vazio. É um portal para a luz do Dharma, pois permite que alguém abandone a névoa escura da ignorância e da confusão que vem da ignorância. Em sânscrito, avidya, a ignorância, a causa do sofrimento, a causa do samsara, do aprisionamento ao samsara, que é o eu. É o senso de um eu separado, de um eu inerente. Essa cognição errônea. Então, Prajna é a sabedoria que compreende o vazio, que discerne de onde que vem esse eu e o que que são esses fenômenos. E que percebe que tudo é não surgido, que todas essas coisas que aparentam estar bem separadas e concretas, elas são não surgidas. Não surgidas no sentido de que elas são interdependência. Essa separatividade aparente não tem uma essência, não é algo próprio, não é algo que surgiu a partir de si próprio. Tudo surge na dependência de uma outra coisa. Então, isso faz com que a ignorância e a confusão sejam superadas. E assim, o erro é abandonado. E os seres, acometidos por visões errôneas, amadurecem, abandonam as visões errôneas, que são as crenças errôneas, visões, perspectivas errôneas, que reforçam a ignorância, que reforçam esse tipo de aprisionamento ao samsara. Ou aprisionamento ao samsara, né? Como se houvesse vários tipos, mas que reforçam o aprisionamento ao samsara, que reforçam e que podem muitas vezes reforçar negando esses ensinamentos, negando o vazio, negando o karma, negando o renascimento e daí por diante. Os meios hábeis, o Paya, são portais para a luz do Dharma, pois permitem que se ensine modos de conduta que estejam de acordo com os interesses dos seres e que se pratique todos os ensinamentos do Buda. Isso é algo que é muito enfatizado, a ideia dos meios hábeis em textos Mahayana, que é o ensinar o Dharma, tentar encontrar os seres no estágio em que eles estão, no sentido de que você vai dar um ensinamento adequado, no momento adequado, para o nível adequado daquela pessoa. E aí isso vai gerando mais interesse, e conforme a pessoa vai avançando, você vai dando mais ensinamentos ainda, mais avançados para a pessoa. Então, isso requer bastante discernimento, inclusive, para saber se é adequado, se não é adequado. Muitas vezes o ensinamento pode ficar tão superficial que a pessoa não tem tanto interesse assim. É uma preocupação que eu tenho bastante quando às vezes eu vejo o budismo, o Buda Dharma, sendo reduzido a uma psicologia ou a um discurso mais autoajuda. Eu acho que e é uma questão, uma crítica pessoal minha, não quero ofender ninguém, mas eu acho que acaba sendo um tiro no pé, né? Porque é uma psicologia que não é exatamente psicologia de fato, no sentido moderno que a gente tem da palavra, de uma ciência, psicologia, e muitas vezes o discurso fica tão
tão destituído da base filosófica mahayana e dos, e de toda essa base espiritual e das questões da senda, do caminho, que acaba virando uma autoajuda que é tão superficial que a pessoa nem consegue distinguir isso de outros tipos de autoajuda. Então, a pessoa pode até ler, achar bonito, se interessar, mas aí depois ela vai ver outra coisa, alguma outra coisa de autoajuda que não tem nada a ver com o caminho budista, e ela vai acabar talvez até preferindo aquilo outro. Então, tem que se tomar cuidado com. Há de se tomar cuidado com essa questão desses meios hábeis. Se nós ainda não temos o discernimento de um Bodhisattva, se ainda não temos o discernimento de um Buda, em como espalhar o ensinamento, mas espalhar o ensinamento de um jeito que não vai ser tão estranho para os outros, mas ao mesmo tempo também não é algo que acaba soando superficial ou piegas. E aos quatro meios para atrair discípulos, que também são portais para a luz do Dharma, que estão ligados aos meios hábeis aqui. Esses quatro meios são a generosidade, né, a generosidade de doar o ensinamento, uma fala agradável. Ninguém está disposto a ouvir por muito tempo uma pessoa com uma fala desagradável. Claro que pessoas são pessoas e pessoas podem ter momentos em que elas podem falar de um jeito mais bruto, mais desagradável, podem demonstrar algum tipo de descontentamento, mas ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que é assim o tempo inteiro. Então, se a pessoa é assim e ela quer propagar o Dharma, ela está dando um tiro no pé, né? E ela ainda vai associar o budismo àquele tipo de atitude, vai afastar as pessoas. Então, não, então é necessário tentar ter uma fala minimamente agradável, uma generosidade, uma fala agradável, um ensinamento baseado nas necessidades individuais. Aí entra também, de novo, muito forte essa questão dos meios hábeis, né? Saber. E aí também tem que ter muito discernimento nesse caso. Saber o que que aquelas pessoas estão buscando exatamente naquele momento e o que que aquela pessoa está preparada para ler, para saber. Então, tudo isso é importante de avaliar. E a ética, um comportamento que seja destituído de hipocrisia, que seja coerente, que tenha shila, que tenha harmonia. Senão a pessoa também vai fazer uma propaganda bem negativa do Dharma. Que é por isso também que as pessoas hoje em dia largam as religiões. E eu tenho certeza hoje em dia que o futuro da humanidade é um futuro sem religião. Nós não estamos mais numa era que aquele molde da religião organizada, com sacerdotes ditando regras para as pessoas, isso não funciona mais, né? O que a gente pode tentar fazer agora é pegar essas filosofias, pegar esses ensinamentos dessas várias tradições e tentar aplicá-los nas nossas vidas e buscá-los de uma forma independente, de uma forma herética, como muitos grupos cristãos fizeram no passado, mas não de uma forma apenas sendo uma ovelha, de um seguidor de instituições que se tornam as portadoras da verdade, porque esse período acabou. Esse período realmente acabou. Eu acho que a gente percebe isso hoje em dia, né? E talvez em alguns países, em algumas partes do mundo mais do que em outros, mas eu acho que realmente não é. E a ideia aqui do canal também não é criar um budismo brasileiro, né? Mas como que a gente pode buscar esse caminho se nos identificamos com ele, pensando que o verdadeiro Dharma, nós nos conectamos com ele com a mente e coração. É um caminho do coração, não é um caminho que precise necessariamente de uma pompa externa, de uma forma externa, porque essas formas externas, penso eu, no atual processo da humanidade, no atual momento da humanidade, daqui a um tempo eles vão começar a desaparecer mais e mais. Então, não é mais um momento de grandes grupos, de grandes religiões surgindo também. Portanto, por um lado, é algo que é libertador, porque a humanidade ela tem uma estafa. Isso acontece na Ásia, tanto que o budismo mais tradicional organizado perdeu muito espaço na Ásia.
E no Ocidente isso acontece com o cristianismo. Essa estafa que acontece com as tradições. Há uma estafa com as tradições abraâmicas em geral no Ocidente. Então, que a pessoa realmente ela já não se sente mais pertencente àquela religião. Ela até pode dizer que é daquela religião, mas ela não está preocupada em praticar aquilo. Naqueles moldes mais tradicionais, né, de ter que ir à igreja todo domingo e ter que se confessar e ouvir o que o sacerdote tem a dizer para ela. Por um lado, isso é libertador. Por outro lado, o campo pode ficar muito mais minado também, porque a gente vai acabar tendo muitos grupos independentes por aí. Como a gente já vê na internet, né? Já vê no YouTube, nas redes sociais, muitos grupos, muitas páginas falando desses vários assuntos, seja filosofia budista, budismo, esoterismo, ahn, vários tipos de espiritualidades que tem por aí. Gnosticismo, né? Que eu sempre indico, o canal da minha amiga Viveca, canal da Alaia Dúlios. Mas, por um lado, pode virar um campo minado, porque também a gente vai ter que ter muito discernimento para saber distinguir o que que é mais idôneo, o que que não é menos idôneo, o que que de fato pode ser loucura ou não, já que não vai ter tanto filtro institucional. O filtro institucional ele pode ser ruim também, porque ele manipula e distorce. A gente vê isso na história do cristianismo. E também em parte da história budista também, dependendo dos momentos, dos locais. Mas são os desafios desse tempo atual. Mas o fato, sempre avalie a ética. Quando você for se envolver com um grupo, se você for buscar se envolver com alguma prática, com alguém, etc., relacionado a esses assuntos, avalie como aquela pessoa vive, as atitudes daquela pessoa, se ela realmente vive o que ela prega. E se você não tá caindo numa seita. De novo, eu falei aqui do canal Viveca Dalai, ela tem um livro, ela tem um vídeo que ela fala sobre essa questão de seitas, né? Então é importante a gente tomar muito cuidado, porque a religião organizada realmente está morrendo e eu acredito que a religião organizada vai morrer. Até no Brasil, falando aqui, desculpem essa digressão, mas a gente viu um censo atual, né, mostrando que o número dos que se declaram sem religião vem crescendo bastante. Talvez é um dos grupos que mais cresça atualmente no Brasil. E na Europa isso já é um fato consumado. Então, ah, e na América do Norte, Estados Unidos, isso vem crescendo muito também. Até pela estafa, né, já que o poder secular, ao longo da história, em vários momentos vai se misturando com o poder religioso, isso causa muitos problemas, conflitos e estafa nas pessoas. Então, por um lado, isso é libertador, como eu falei, mas por outro lado, tem que tomar cuidado porque vão surgir vários grupos hoje em dia, já há vários grupos hoje em dia, e tem que ver, né, o que que é um grupo idôneo, o que que é um grupo sério, o que que é um grupo que realmente que pretende apenas promover um estudo, uma aproximação sutil, uma meditação, algo tranquilo, sem querer controlar a vida dos outros, e o que que é um grupo que é uma seita, né? Então, é necessário ter muita cautela e muito cuidado. O mesmo cuidado que a gente tem que ter em filtrar as informações hoje em dia, o que que é fake news, o que que não é. Então, é necessário tomar muito cuidado hoje em dia em relação a essas questões. Mas então é necessário avaliar a ética, avaliar como esse ensinamento está sendo dado, qual a fonte desse ensinamento, de onde que ele veio, se essas práticas são realmente idôneas, se elas são realmente necessárias, qual é o objetivo dessas práticas, qual é a motivação por trás dessas práticas. É necessário avaliar tudo isso e questionar sempre, né? Não acreditar em algo só porque alguém falou. Nesse ponto, esses ensinamentos budistas também eles podem ser usados de uma forma muito positiva também. Mas independente de o Dharma continuar a existir no futuro, sei lá, no século futuro, e daí por diante, com ainda numa estrutura mais organizada de religião, ou outras também, filosofias que também buscam a libertação do ciclo compulsivo e compulsório, independentemente disso, os bodhisattvas vão continuar. O Dharma mesmo nunca vai morrer. Então, independente do que vai ser o futuro, o fato é que hoje há ensinamentos que estão disponíveis, como os ensinamentos do Dharma Mahayana.
E aqueles, então, que conseguem reunir pessoas e transformar aqueles que ouvem um ensinamento em receptores adequados para o Dharma, em veículos adequados para o Dharma, no sentido de pessoas, então, que também vão seguir pelo mesmo caminho, isso é um portal para a luz do Dharma, porque tudo isso contribui para melhorar o mundo, para tentar auxiliar os outros seres. Já que agora teremos mais e mais pessoas em busca do despertar. E o amadurecimento dos seres é o resultado disso, é o resultado da propagação do Dharma. O amadurecimento daqueles que têm acesso ao Dharma. E aqui se fala dos seres em geral, mas é claro que só o ser humano realmente consegue se tornar um Buda. Mas, obviamente, se toda a humanidade estivesse buscando um caminho da luz, um caminho de libertação, um caminho para viver em harmonia com a vida única, com a interdependência, seja em qual roupagem for, não importa se é numa roupagem budista, ou numa roupagem gnóstica, cristã, ou numa roupagem sufi, ou Vedanta Advaita, etc. Mas o fato é que a vida dos outros seres também estaria melhor. A vida dos animais certamente estaria melhor com uma humanidade mais compassiva. Teríamos menos animais morrendo em matadouros, certamente, se a humanidade fosse mais compassiva. Justamente porque as pessoas não se preocupariam somente com o seu bem-estar, não se apegariam somente à própria felicidade. E também, esse amadurecimento leva à libertação do desânimo. Você agora tem um significado para a sua vida. Você agora é impelido pela reta motivação, por bodhicitta, a auxiliar os outros. Compreender o verdadeiro Dharma é um portal para a luz do Dharma, pois permite eliminar as aflições de todos os seres sencientes. Se fala muito que o Buda é o médico supremo, a gente vê em vários textos Mahayana essa descrição. O Dharma como a medicina e o Buda como o médico supremo, e os Bodhisattvas são os seus enfermeiros. Então, compreender o verdadeiro Dharma é buscar se tornar um Buda. Quem compreende de fato o Dharma é um Buda. Compreende de modo completo. Somente um Buda, somente alguém que alcançou esse estado. E alguém que alcança esse estado, então, consegue eliminar as aflições de todos os seres sencientes. Não no sentido de que ele vai estalar os dedos, obviamente, e os seres de repente estarão libertos, mas ele consegue propagar ainda mais ensinamentos e reunir ainda mais discípulos e auxiliar ainda mais. E a acumulação de mérito é um portal para a luz do Dharma, pois permite nutrir todos os seres sencientes. Então, no caminho, quem quer compreender, aqui eu falei o nível último de Buda, mas buscar estudar e compreender o Dharma torna a pessoa com mais clareza, faz com que a pessoa tenha mais clareza, mais discernimento na busca. E a acumulação de mérito, ela é esse portal, né? A acumulação de mérito e sabedoria, ambos são portais. A de mérito, que é a conduta virtuosa, é uma conduta compassiva, que vai auxiliar os seres. E a acumulação de sabedoria, então o mérito inclui todas aquelas paramitas, dana, shila, kshanti, virya, dhyana, a generosidade, a harmonia, a paciência, a reta energia, a plena atenção, mais a sabedoria, que é prajna, que aqui entra na segunda acumulação. São as duas acumulações que devem ser feitas no Mahayana. A acumulação de sabedoria é um portal para a luz do Dharma, pois aperfeiçoa os 10 poderes. E aqui, esses 10 poderes, isso às vezes varia um pouco dependendo do texto. O primeiro é o conhecimento acerca do que é possível e impossível aos seres de alcançar. Então, o conhecimento acerca do que é verdade e do que não é verdade no caminho. O conhecimento sobre o karma, conhecer a lei do karma, no sentido aqui de se aprofundar nessa lei, de ter uma compreensão que vai ser num nível intelectual, mas também em outros níveis, né? Num nível intuitivo também, em níveis mais profundos de compreensão. Conhecimento sobre os diferentes níveis de samadhi e liberação. Saber sobre os diferentes estados, conhecer esses diferentes estados. Quem conhece de fato é quem passou por eles. Por isso que se diz que o Buda ele tem esses 10 poderes. E que aqui esse aperfeiçoamento é isso, é buscar cultivar
uma fração desses poderes, digamos assim. Um Bodhisattva já vai ter um pouquinho mais, mas um Buda que vai ter de fato esses 10 poderes, que passou pelos níveis de Samadhi. Samadhi muitas vezes é traduzido como absorção meditativa, e tem vários níveis, desde níveis que tratam mais realmente da estabilização da mente, até o Nirvana último, sendo o Samadhi supremo, que é de fato quando há um fim da percepção de dualidade, quando se alcança Jnana ou Gnosis. E há diferentes níveis de liberação, portanto, né? A liberação que é apregoada pelo Hinayana ou Theravada não é a mesma do Mahayana, não é a mesma de um Bodhisattva, porque esse Bodhisattva ele alcançou um nível de libertação, mas ele ainda pode retornar, ainda pode renascer, ele tem um voto que ele foi guiando a sua mente para que ela estivesse apta a renascer quando ele se libertasse. E isso ainda também não é o nirvana de um Buda, não é a libertação última ou o nirvana último de um Buda, que isso é alcançado muito mais adiante, ao final do caminho. O conhecimento sobre as inclinações e predileções dos seres, aí entra a questão muito dos meios hábeis, por isso que o Buda é realmente o mais habilidoso dos instrutores. O conhecimento sobre os diferentes desejos dos seres, os anseios dos seres, que se trata muito de conhecer as tendências dos seres também. Então tem a ver aí com as inclinações, com as predileções, mas também o que que os seres buscam de fato, o que que eles querem de fato. O conhecimento sobre as diferentes condições dos seres, as condições em que vivem, as circunstâncias em que vivem. Tudo isso aqui tem a ver com karma também. O conhecimento sobre as consequências de todas as ações dos seres, novamente a questão kármica. Então, não só conhecer a lei por si só, de forma abstrata, mas conhecer as vidas passadas dos seres, que aí já se conecta com o ponto oitavo, e as consequências das ações dos seres agora, no presente, né? Para onde eles estão direcionando o seu karma. O que eu já tinha mencionado aqui, o conhecimento sobre as vidas passadas dos seres, isso é sempre muito citado em textos Mahayana, que um Buda, ele é capaz de ver as vidas passadas dos seres, e mesmo bodhisattvas elevados também. Conhecimento que destrói as ilusões. Então, é um conhecimento que vai para além das ilusões provocadas pela ignorância. E o conhecimento acerca da eliminação de todos os obstáculos do Nirvana, de todos os envoltórios, os véus de perturbação e de dualidade, multiplicidade que escondem o Nirvana, que escondem a realidade última. E isso, esse estado último, só um Buda que alcançou. Só o completo despertar de um Buda leva para isso. Aqui a palavra conhecimento eu usei e em sânscrito estaria Jnana, realmente. Mas, como eu também tinha dito, não é um conhecimento somente no nível intelectual, conceitual, mas também no nível profundo, intuitivo. E para se chegar a esse conhecimento real, a Jnana real, a gnosis real, que não é intelectual, que é intuitivo, que é direto, aí é necessário passar por todo esse processo. É necessário realmente adentrar na senda. É necessário alcançar o despertar de um Buda. Mas antes disso, a gente vai tendo frações a partir dos ensinamentos que são dados, os ensinamentos que sobreviveram por meio da linhagem de bodhisattvas, que protege e que cuida desses ensinamentos. A acumulação da estabilização mental, aqui retornando ao tópico de chamata, da meditação, é um portal para a luz do Dharma, pois conduz ao samadhi dos Tathagatas. Então, estabilizar a mente é um portal, porque sem uma mente estabilizada não é possível alcançar o samadhi, que no seu nível último é o samadhi de um Buda, que é o fim do senso de dualidade. A acumulação da meditação analítica vipassana é um portal para a luz do Dharma, pois leva à reta visão da sabedoria, pois leva à superação do senso de um eu separado, à superação da ignorância, leva à compreensão de que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente, de que eles são interdependentes. Alcançar o autêntico discernimento, viveka, é um portal para a luz do Dharma, pois conduz à obtenção do olho do Dharma. Então, muito aquilo também que já foi comentado aqui.
né, o cuidado que se tem que é necessário ter quando entramos em contato com esses ensinamentos ou outros ensinamentos de outras tradições. Cultivar bastante o discernimento, não cair na onda de qualquer um. E discernimento, o Viveka tem uma relação com Prajna também. A própria questão de buscar discernir a realidade, discernir as motivações e daí por diante. Ter acesso a um professor do Dharma confiável é um portal para a luz do Dharma, pois conduz à pureza do olho de Buda, né? Aquele olho que vê tudo como realmente é, o vazio. Ter acesso a um professor do Dharma confiável, adequado, também é uma questão complicada. Também se conecta com o que eu tinha comentado antes. Nem sempre teremos esse acesso, mas se não tivermos um acesso a um professor físico, que possamos ter acesso a bons materiais, que são materiais que eu tento disponibilizar aqui, por exemplo. Então, mesmo que não apareça um guru elevado para nos ensinar, um Buda para nos ensinar, um Bodhisattva elevado para nos ensinar, que a gente tente buscar bons materiais, boas indicações e avaliar se vamos buscar algum grupo, algum canal do YouTube, como este aqui, se isso parece idôneo, se isso soa como algo que faz sentido, como algo que é lógico. E para isso tem que estudar mais também para poder avaliar. Então, até para que a gente tenha um bom discernimento, tem que saber, não pode ter preguiça, tem que buscar, estudar, ler, investigar por conta própria, não pode querer que as coisas caiam de mão beijada. E até quando se acessar um professor do Dharma, né, qual é a postura daquela pessoa, entra também naquele ponto que vimos aqui, como que ele se porta, como que ele dá esses ensinamentos, se essa pessoa tem uma vida minimamente coerente com o que ela prega, se é um hipócrita ou se não. Então, tudo isso é importante de ser avaliado. A obtenção de dharana, a concentração, é um portal para a luz do Dharma, pois permite reter tudo o que foi dito pelo Buda. Essa concentração aqui é no sentido de que a mente ela não perde o foco. Dharana, em geral, é traduzido como concentração, que também muita gente não gosta dessa palavra, eu não tenho problemas com ela. Então, Dharana é essa mente que se estabiliza e que retém aquele ensinamento, porque tem uma contínua lembrança ali, uma contínua memória, uma reta memória do ensinamento. Ela está bem focada porque ela alcançou um grau de estabilização mental. Dharana tem uma relação com a paramita dhyana, com a paramita da plena atenção. A conquista da confiança é um portal para a luz do Dharma, pois permite satisfazer todos os seres sencientes, oferecendo-lhes explicações claras. Aqui se tornar alguém confiável, mas é confiável no real sentido, não de falsear, de dissimular e aí ganhar confiança do jeito errado, com uma motivação vil. Mas aqui é de fato com uma reta motivação a pessoa ganhar a confiança de outra pessoa para ajudá-la de fato, ser um amigo, de fato, um amigo do Dharma, no real sentido da palavra, no sentido de que é alguém que realmente busca propagar o Dharma. E isso faz com que as outras pessoas confiem naquela pessoa. De novo, relacionado com tudo que a gente tem falado aqui, né, em relação à postura da pessoa, em relação a como que ela age e tudo mais. A aceitação de ensinamentos coerentes e concordantes com o Buda Dharma é um portal para a luz do Dharma, pois leva à concordância com a totalidade do Buda Dharma. Então, entender quais são os ensinamentos que fazem sentido, tendo como base o que é de mais básico e elementar do Buda Dharma. Há alguns preceitos que são fundamentais. O samsara, por exemplo, estamos presos no samsara, isso se relaciona com as quatro nobres verdades. O samsara tem uma causa, e essa causa é a ignorância. E essa ignorância que está relacionada com uma visão distorcida da realidade. Então, como vemos o mundo apenas sob a ótica da separatividade, e por isso estamos renascendo vida após vida e gerando karma que faz com que a gente continue preso a essa condição cognitivo-existencial que aqui é chamada de samsara.
Então, quando vemos ensinamentos que são coerentes com isso e com a possibilidade de libertação, com uma senda que leva à libertação, com o voto de continuar a renascer, de auxiliar os seres, que enfatizam a compaixão, que enfatizam a interdependência, que enfatizam a unidade, então, se a gente vai vendo tudo isso, vai estudando e vai se aprofundando, nos aproximamos, vemos que há uma coerência, uma concordância com a totalidade do Buda Dharma, que é um ensinamento idôneo, e aceitamos esse ensinamento, né? Se ele faz sentido, nós aceitamos esse ensinamento. Isso nos abre portas para nos aproximarmos ainda mais dessa senda, se buscamos nos aproximar dela. A aceitação do ensinamento acerca do não surgimento é um portal para a luz do Dharma, pois conduz à realização da profecia. Aqui a profecia no sentido de que todos têm o potencial de se tornarem Budas, todos que estiverem no nascimento humano. Então, para se libertar do samsara e poder cumprir a profecia e se tornar um Buda no final do processo, é necessário reconhecer que os fenômenos e o eu são não surgidos. Que não há um eu que surge a partir de si próprio, e os fenômenos não surgem a partir de si próprios, que tudo é interdependência, tudo é o que é chamado de originação dependente ou surgimento dependente. Então são os vários elos da cadeia kármica, da teia da vida, dessa teia da interdependência que fazem com que as coisas se manifestem nessa aparente separatividade. Porém, é necessário ver para além da aparência. Porque é justamente o fato de só vermos a aparência e só nos identificarmos com a aparência que nos comportamos somente de acordo com essa aparência. Somente sob os ditames da separatividade, da suposta separatividade. E por isso ficamos presos nesse ciclo, confusos, ignorantes e, portanto, presos a esse ciclo, perturbados, então, entender o não surgimento, entender o vazio. O não surgimento é isso, é entender Shunya, o vazio de existência inerente, o vazio de existência separada, o vazio de natureza própria, o vazio de uma essência própria individual. E isso conduz à realização da profecia, porque isso leva ao despertar, ao ascender da luz da sabedoria, da luz de Prajna, que então liberta do samsara. E o solo, o bhumi, ou estágio do não retorno, é um portal para a luz do Dharma, pois conduz à perfeição completa da totalidade do Buda Dharma. Eu acho que aqui no canal não há vídeos com muitos detalhes sobre essa questão. Eu já mencionei, talvez, aqui e ali, os 10 solos da Senda Mahayana, que é um caminho iniciático. Isso a gente vê em textos como o Yogacara Bhumi, da escola Yogacara, no século IV, uma escola bastante enfatizada aqui. Uma escola do budismo Mahayana que surge com a Sangha, Vasubandhu, os tratados de Maitreya. E temos vídeos sobre isso aqui também. Mas esses 10 solos, cada um tem um determinado nome, cada um está relacionado com um determinado estágio de desenvolvimento de um bodhisattva, daquele que está nessa senda. Terminando no 10º solo, que é quando se alcança, ao final desse 10º solo, se alcança o completo despertar de um Buda. Então, esse estágio do não retorno é um portal para a luz do Dharma, pois conduz à perfeição completa da totalidade do Buda Dharma. É um daqueles solos mais elevados, e é um daqueles solos em que já não tem mais volta. É um daqueles solos, então, em que já se alcançou uma sabedoria muito profunda. E esse Bodhisattva, ele já não é mais qualquer Bodhisattva, ele já se tornou um ser elevadíssimo. E a sabedoria que evolui de um nível a outro é um portal para a luz do Dharma, pois leva ao fortalecimento da sabedoria da onisciência. Então, nesse caminho, essa sabedoria ela vai aumentando gradativamente. Não é à toa que se fala que a senda ela é gradual, porque realmente é como uma graduação. De fato, é uma senda iniciática. E a cada nível, a sabedoria acerca da realidade aumenta e aumenta, até se chegar à onisciência de um Buda no final.
A base do treinamento na senda é um portal para a luz do Dharma, pois ela leva alguém a ser concebido no útero, a nascer, a se manifestar no mundo, a se submeter a austeridades, a ir ao assento do despertar, a domar Mara, o senhor da ilusão, o senhor da ignorância, a atingir o despertar completo, a girar a roda do Dharma e a manifestar o grande Nirvana último. Então, o treinamento na senda é a semente. É a semente que vai florescer ao final como o lótus que desabrocha. E esse lótus que desabrocha ao final é um Buda. Durante vidas e vidas, Siddhartha buscou o Dharma. Durante vidas e vidas, Siddhartha atuou primeiro como um buscador, como uma pessoa normal. Temos contos que falam sobre as vidas passadas do Buda Siddhartha, até se tornar um Bodhisattva, atuou como um Bodhisattva até chegar à sua vida derradeira, a vida em que ele nasceu com o nome. O nome ele foi Siddhartha, ele foi dado, e nessa vida, então, ele se tornou um Buda. Nessa vida, então, ele girou a roda do Dharma. Mas a base de tudo isso foi o treinamento prévio de vidas anteriores. E também, claro, naquela própria vida como Siddhartha, ele também teve que ter treinamento. Mas ele já estava num nível elevado. Ele já estava num boom, ou num solo, ou num estágio iniciático elevado, ele já era um Bodhisattva elevado quando ele nasceu, na sua última encarnação física, enquanto, né, na personalidade Siddhartha. E então, nessa vida, ele alcançou o completo despertar e girou a roda do Dharma e alcançou o grande Nirvana último, o Maha Parinirvana. Esses amigos são conhecidos como 108 portais para a luz do Dharma, que um Bodhisattva deve ensinar à Assembleia dos Deuses no momento de deixar o seu corpo físico. Então, aqui, né, é algo literário que está sendo dito aqui, mas quando o Bodhisattva, porque esse ensinamento teria sido dado ao Siddhartha, o Siddhartha teria dado esse ensinamento quando ele estava visitando um reino de deuses, um plano mais elevado, e falando com esses deuses, então ele deu esse ensinamento resumindo, sintetizando o Dharma nesses 108 pontos, nesses 108 portais da luz do Dharma, como o rosário ou japamala de 108 contas. Então, muito obrigado e em breve teremos mais conteúdos aqui de Sutras Mahayana. Até mais.